A cada 6 minutos, um idoso em algum lugar é diagnosticado com uma doença crónica que poderia ter sido evitada. Neste momento, enquanto lê isto, milhões de pessoas com mais de 60 anos sofrem de fadiga, confusão mental, dores nas articulações e ganho de peso persistente que não diminui, independentemente do que tentem. Mas eis o que o seu médico não lhe está a dizer. Há um processo celular oculto a ocorrer dentro do seu corpo, neste momento, que é a chave para reverter esses problemas. E pode ativá-lo ainda esta noite. E se eu lhe dissesse que o seu corpo tem um sistema de limpeza interno mais poderoso do que qualquer medicamento, mais eficaz do que qualquer suplemento, e que está adormecido dentro de si há anos? Isto não é nenhuma bobagem da nova era. É ciência pura que ganhou um prémio Nobel. E os idosos que descobriram este segredo relatam níveis de energia que não sentiam desde os 40 anos, clareza mental que rivaliza com a dos seus anos mais jovens e até a reversão de condições que pensavam que teriam para sempre. A indústria farmacêutica não quer que saibas disso porque não custa nada. Zero. Não precisas de receitas médicas, tratamentos caros ou equipamentos especiais. Tudo o que precisas é do momento certo e de 6 alimentos específicos que potencializam este processo natural de cura. Hoje, vais descobrir exatamente como ativar o mecanismo de autorreparação mais poderoso do teu corpo, algo chamado autofagia, e porque é que controlar quando comes pode ser mais importante do que o que comes. Mais de 87% dos idosos nunca ouviram falar em autofagia, mas ela está a acontecer nas tuas células neste momento, a decidir se envelheces com elegância ou se deitas a vida a perder. A diferença entre aqueles que prosperam depois dos 60 e aqueles que lutam? Eles aprenderam a aproveitar essa fonte de energia celular. E nos próximos minutos você aprenderá exatamente como se juntar a eles. Mas antes de mergulharmos nessa ciência que muda vidas, conte-nos nos comentários de onde está a assistir e quantos anos tem. Está a lidar com peso teimoso, baixa energia ou confusão mental? Lemos todos os comentários e recomendaremos pessoalmente a melhor estratégia para a sua situação específica. Agora, vamos começar com a verdade chocante sobre o que realmente está a acontecer dentro das suas células neste momento. O seu corpo tem uma equipa de limpeza secreta que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas após os 60 anos, ela mal funciona. Esse sistema de limpeza celular é chamado de autofagia, das palavras gregas que significam autoalimentação. Não se assuste. Esse processo é a arma anti-envelhecimento mais sofisticada do seu corpo. Pense na autofagia como se fosse uma equipa de zeladores microscópicos dentro de cada célula. Quando funciona corretamente, esses zeladores identificam partes danificadas, acúmulo de toxinas e até células pré-cancerosas. Depois as decompõem e reciclam em componentes novos e saudáveis. É como renovar a sua casa de dentro para fora, um cômodo de cada vez. Mas aqui está o problema. Os padrões alimentares modernos desativaram esse sistema na maioria dos idosos. Quando come a cada poucas horas, faz lanches entre as refeições ou come algo tarde da noite, está a manter a autofagia desativada. Os seus zeladores celulares estão em pausa permanente. O lixo acumula-se. As proteínas danificadas acumulam-se. As células zombies que deveriam ter sido eliminadas começam a multiplicar-se. É por isso que se sente mais velho do que deveria. Um estudo inovador do Journal of Gerontology descobriu que os idosos com autofagia ativa tinham 73% menos danos celulares do que aqueles sem,
Outro estudo mostrou que pessoas com mais de 60 anos que ativavam a autofagia regularmente tinham marcadores de inflamação 52% mais baixos do que a média. Essa é a diferença entre acordar rígido e dorido e saltar da cama pronto para o dia. Mas é aqui que fica realmente interessante. Os cientistas descobriram que é possível ativar a autofagia simplesmente controlando quando se come. Sem comprimidos, sem procedimentos, apenas com um timing estratégico. E os resultados são nada menos que milagrosos. Os idosos que aprenderam esta técnica relataram melhorias que parecem quase boas demais para ser verdade. Dores nas articulações desapareceram em semanas. A névoa mental dissipou-se como uma cortina sendo puxada. A energia voltou após anos de fadiga. A chave é entender como o açúcar no sangue controla todo esse processo. Quando os níveis de glicose caem durante períodos específicos sem comer, um sinal de emergência é enviado às células. Elas pensam: não há comida a chegar, é melhor limpar a casa e tornar-se eficiente. Este mecanismo de sobrevivência evoluiu ao longo de milhões de anos, quando os nossos antepassados passavam regularmente sem comer. O seu corpo foi concebido para isso. Ele prospera com isso. Uma investigação da Harvard Medical School revelou que, após apenas 12 horas sem comer, a autofagia começa. Após 16 horas, está em pleno andamento. Após 24 horas, a renovação celular é tão intensa que as mitocôndrias danificadas, as centrais energéticas das células, são completamente substituídas por novas. Imagine receber baterias novas para todas as células do seu corpo. Mas espere, tem mais. Após 36 horas, algo notável acontece. O seu corpo localiza depósitos de gordura teimosos, especialmente a perigosa gordura visceral ao redor dos órgãos, e começa a queimá-los como combustível. Isso não é perda de peso normal. É o seu corpo atacando especificamente a gordura que causa inflamação, resistência à insulina e doenças cardíacas. A descoberta mais chocante veio de um estudo de 2019 com idosos que praticavam janelas alimentares estratégicas. Mulheres que simplesmente evitaram comer durante 13 horas todas as noites viram a recorrência do cancro da mama diminuir em 64%. Elas não mudaram o que comiam, apenas quando comiam. Os homens, no mesmo estudo, apresentaram aumentos de testosterona de até 400% e picos de hormônio do crescimento que reverteram a perda muscular em 31%. Agora, eu sei o que estás a pensar. Jejuar parece difícil. Não consigo ficar sem comer. Mas aqui está o segredo que ninguém lhe conta. Após as primeiras vezes, torna-se fácil. Porquê? Porque após 12 horas, o seu corpo começa a produzir cetonas que suprimem naturalmente as hormonas da fome. Literalmente, deixa de sentir fome. Além disso, a clareza mental e o aumento de energia são tão dramáticos que muitos idosos dizem que se sentem melhor durante o jejum do que após as refeições. Deixe-me partilhar exatamente o que acontece no seu corpo hora a hora. Este cronograma vai surpreendê-lo. Na 8ª hora, o seu corpo passa de queimar açúcar para queimar gordura. Na 12ª hora, começa a produção de cetonas, a fome desaparece e a clareza mental aumenta. Na 13ª hora, o hormônio do crescimento aumenta, acelerando a queima de gordura e a preservação muscular. Na 15ª hora, os marcadores de inflamação caem até 40%. Na 17ª hora, a autofagia entra em ação e as células danificadas começam a ser eliminadas. Hora 24, as células estaminais intestinais ativam-se. Todo o revestimento intestinal começa a regenerar-se. Hora 36, a gordura abdominal teimosa
torna-se a principal fonte de combustível. Hora 48, os receptores de dopamina reiniciam-se. Os desejos por comida e os vícios começam a desaparecer. Hora 72, todo o sistema imunitário regenera-se, criando novas células imunitárias. Não precisa de jejuar por 72 horas para ver os benefícios. Mesmo um simples intervalo de 16 horas pode transformar a sua saúde. Mas eis o que faz a diferença entre o sucesso e o fracasso. Saber exatamente como quebrar o jejum e quais alimentos multiplicam os benefícios da autofagia. É aqui que a maioria das pessoas erra. Jejuam perfeitamente, mas depois estragam tudo comendo os alimentos errados. Mas existem 6 alimentos específicos que não só mantêm a autofagia após a refeição, como também a aumentam. Estes alimentos contêm compostos que imitam o jejum a nível celular. São como aceleradores da autofagia. O primeiro superalimento pode surpreendê-lo: abacates. Esta fruta cremosa é perfeita para quebrar o jejum porque o seu alto teor de gorduras saudáveis desliga imediatamente os hormônios da fome. Coma meio abacate quando quebrar o jejum. Espere 30 minutos e observe como o seu apetite voraz desaparece. As gorduras monoinsaturadas sinalizam ao seu corpo para continuar a queimar gordura, mesmo que tenha comido. Mas aqui está a estratégia avançada. Combine abacate com alimentos fermentados, como chucrute ou kimchi. Essa combinação não só prolonga a autofagia, mas também repovoa o intestino com bactérias benéficas que reduzem ainda mais a inflamação. Estudos mostram que essa combinação pode manter a autofagia ativa por mais 3 a 4 horas após a refeição. O segundo potenciador da autofagia vai deixar os amantes de chocolate felizes. O cacau puro, não o chocolate ao leite açucarado vendido nas lojas, mas o cacau verdadeiro, com pelo menos 70% de teor, contém compostos que estimulam diretamente a limpeza celular. A empresa de doces Mars financiou uma pesquisa que comprovou que os polifenóis do cacau ativam a autofagia nas células do fígado. Apenas 30 gramas de chocolate amargo de alta qualidade por dia podem manter o processo de limpeza celular enquanto satisfazem o seu desejo por doces. O número 3 provavelmente já está na sua cozinha. Café. Mas não qualquer café. Um estudo de 2014 publicado na revista Cell Cycle descobriu que o café orgânico desencadeia a autofagia no coração, nos músculos e no tecido hepático dentro de 1 a 4 horas após o consumo. O segredo é escolher café orgânico e sem mofo. Muitos cafés comerciais contêm micotoxinas que causam mais danos celulares do que a autofagia consegue limpar. O café preto durante o período de jejum realmente melhora o processo. Adicionar óleo MCT cria um efeito ainda mais poderoso. O quarto alimento é usado medicinalmente há milhares de anos. Chá verde. Investigadores japoneses descobriram que os compostos IgCG presentes no chá verde são ativadores universais da autofagia. Eles atuam em todos os tipos de tecidos estudados. 3 a 5 chávenas por dia fornecem compostos ativos suficientes para manter a limpeza celular ao longo do dia. Dica profissional: deixe em infusão por pelo menos 5 minutos e adicione sumo de limão para aumentar a absorção em até 300%. O número 5 pode ser controverso, mas a ciência não mente. Azeite de oliva de alta qualidade.
Não aquele barato que vem em garrafas transparentes no supermercado, mas o verdadeiro azeite extra virgem fresco. Estudos mostram que ele decompõe as proteínas amiloides associadas ao Alzheimer e ativa a autofagia nas células cerebrais. Tome uma colher de sopa por dia, mesmo durante o período de jejum. Isso não vai quebrar o jejum, mas vai acelerar a limpeza celular. O sexto e último superalimento para a autofagia é uma combinação poderosa. Cúrcuma com pimenta preta. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, estimula a autofagia nas células pancreáticas e em todo o sistema digestivo. Mas eis o que a maioria das pessoas não sabe. Sem pimenta preta, o seu corpo absorve apenas 3% da curcumina. Adicione apenas uma pitada de pimenta preta e a absorção salta para 2000%. Não é um erro de digitação. Misture uma colher de chá de curcuma com um quarto de colher de chá de pimenta preta em água morna ou adicione às suas refeições. Agora, deixe-me abordar algo crucial para mulheres com mais de 60 anos. As suas hormonas desempenham um papel importante na forma como o seu corpo responde ao jejum. Na semana anterior ao seu ciclo, se ainda o tiver, ou durante as flutuações hormonais, o seu corpo precisa de um tratamento diferente. Durante esses períodos, jejuns mais curtos, de 12 a 14 horas, funcionam melhor do que os mais longos. Exagerar pode perturbar os hormônios e ter o efeito contrário. Ouça o seu corpo. Se sentir-se muito cansada, irritada ou notar perturbações no sono, reduza. Aqui está o seu plano de ação para ativar a autofagia a partir desta noite. Comece com um jejum de 12 horas. Termine o jantar até às 19 horas e não coma novamente até às 7 horas. Faça isso durante uma semana. Na segunda semana, aumente para 14 horas. Na terceira semana, tente 16 horas. A maioria dos idosos considera 16 horas o ideal. 3 vezes por mês, faça um jejum de 24 horas. 2 vezes por ano, considere um jejum de 36 a 48 horas sob supervisão médica, se estiver saudável o suficiente. Durante o período em que comer, dê prioridade aos 6 alimentos autofágicos. Comece cada refeição com gorduras saudáveis, adicione alimentos fermentados, inclua chá verde ou café, use azeite de oliva generosamente, saboreie chocolate amargo com atenção e tempere com açafrão e pimenta do reino. Mantenha um diário para acompanhar a sua energia, clareza mental, dores nas articulações e qualidade do sono. A maioria dos idosos nota melhorias dramáticas em 14 dias. Mas aqui está o que ninguém fala. A primeira semana pode ser desafiadora. O seu corpo está viciado em glicose constante. Pode sentir fome, cansaço ou irritabilidade. Isso é normal. Não é fome real, é abstinência. Persista. Ao 10º dia, tudo muda. A energia aumenta, a fome desaparece, a confusão mental desaparece. E vai perguntar-se: por que é que ninguém lhe falou sobre isso antes? Erros comuns a evitar. Não comece imediatamente com jejuns longos. Vá aumentando gradualmente. Não quebre o jejum com alimentos ricos em carboidratos, consuma primeiro gorduras saudáveis. Não ignore os sinais do seu corpo. Ajuste conforme necessário. Não faça jejum se estiver a tomar medicamentos para diabetes sem supervisão médica. Não compita com os outros, a sua jornada é única. Os resultados falam por si. A doutora Sarah Mitchell, com 67 anos, reverteu a pré-diabetes em 8 semanas. Robert Shen, com 74 anos, eliminou a dor da artrite após 30 anos de sofrimento.
Maria Rodrigues, com 69 anos, perdeu 21 quilos e deixou de tomar medicamentos para a pressão arterial. Isto não são milagres. É o seu corpo a fazer o que foi concebido para fazer quando lhe dá as condições certas. Pense nisso. Passou décadas a acumular danos celulares. Cada refeição, cada lanche, cada guloseima à noite contribuiu para essa acumulação. Mas agora tem o poder de reverter isso. Não com tratamentos caros ou procedimentos arriscados, mas com o simples ato de não comer durante períodos específicos e escolher os alimentos certos quando o faz. As suas células estão à espera do sinal para começar a limpar. O seu corpo está pronto para se curar. A única questão é: está pronto para deixar isso acontecer? Cada hora que atrasa é mais uma hora de danos celulares a acumular-se. Mas cada hora que jejua é uma hora de regeneração, reparação e renovação. A indústria farmacêutica ganha milhares de milhões mantendo-o dependente de medicamentos que mascaram os sintomas. Mas a autofagia trata a causa principal. É gratuita, natural e mais poderosa do que qualquer medicamento. Não é de admirar que não queiram que saiba disso. Agora possui um conhecimento que menos de 13% da população compreende. Sabe como ativar o mecanismo de cura mais poderoso do seu corpo. Sabe quais os alimentos que o reforçam. Sabes o momento exato para obter o máximo benefício. A única coisa que se interpõe entre ti e um corpo transformado é agir. Começa esta noite. Pula o pequeno almoço amanhã. Faz a tua primeira refeição ao meio-dia com meio abacate. Bebe chá verde. Adiciona açafrão ao teu jantar. Vai para a cama sabendo que, enquanto dormes, milhões de zeladores celulares estão trabalhando arduamente, limpando, reparando e rejuvenescendo todas as células do teu corpo. Antes de ir, diga-nos nos comentários: a que horas começará o seu primeiro jejum? Qual é o desafio de saúde que mais deseja superar? Respondemos a todos os comentários com conselhos personalizados. Se esta informação lhe abriu os olhos, clique no botão inscrever-se e ative a campainha. Todas as semanas, revelamos mais verdades ocultas sobre a saúde dos idosos que o seu médico não lhe dirá. Partilhe este vídeo com alguém que precise ouvir esta mensagem. Juntos, podemos ajudar milhões de idosos a recuperar a saúde, a vitalidade e a independência. Porque na Senior Zone, acreditamos que os seus melhores anos não ficaram para trás. Eles estão à espera de serem ativados. Obrigado por assistir e lembre-se, a farmácia mais poderosa do seu corpo já está dentro de si. É hora de abrir as portas.